O vento corta o rosto como lâmina fria. O céu pesa, baixo, inchado, como se tivesse encostado na água. O mar da Galileia não é só mar agora, é uma boca escura abrindo e fechando, cuspindo espuma no casco. Você sente o barco gemer, madeira rangendo como se estivesse cansada de existir. O cheiro é de peixe velho preso nas tábuas, corda molhada, suor azedo e medo recém-nascido. Uma onda estoura e a água bate no seu peito como bofetada gelada. Você pisca e sente o sal arder nos olhos. As mãos procuram algo firme, uma borda, uma corda, qualquer coisa que prometa chão no meio do vazio. Ao seu lado, um dos discípulos puxa a corda com os dedos tão brancos de força que parecem ossos. Outro cospe no chão do barco, como se cuspisse o próprio pânico. E então você vê ele. Jesus está ali, perto demais para ser ignorado, quieto demais para ser explicado. O manto dele gruda no corpo por causa da umidade. O rosto dele não tem pressa. O olhar dele atravessa a noite como quem conhece o caminho por dentro. E a travessia parece estranha. Por que sair de um lugar seguro? Por que deixar a margem conhecida e ir para o outro lado, para a terra que cheira diferente, onde os judeus não gostam de pisar? Por que começar um ciclo sem mapa? Só existe uma ordem queimando no peito, simples e impossível: passe para o outro lado. Você sente uma pergunta querendo escapar da boca como vômito. Por que agora? Por que à noite? Por que no meio do vento? O barco sobe numa crista de onda e, por um segundo, você vê o abismo ao redor, água e mais água, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. Quando o barco desce, a pancada faz a coluna reclamar. A água invade. Não é mais respingo, é ameaça. O fundo do barco começa a beber o mar. O pânico tem som. Gritos que o vento rasga. Origens diferentes de medo, um grito mais grosso, outro fino, outro engolido. Alguém tenta sorrir, como se o sorriso pudesse convencer Deus, e falha. E a pergunta que ninguém quer dizer alto nasce dentro de você, pesada e vergonhosa. Se ele é quem diz ser, por que deixa a noite nos esmagar? Outra onda. A água bate nas canelas. Você sente o frio subir pela pele e chegar no coração. O barco inclina, e o mundo inclina junto. Um discípulo tropeça, cai de joelhos, e segura a borda com as duas mãos como se segurasse a própria vida. O rosto dele está branco. Os lábios tremem. Ele olha para Jesus, e é um olhar que pede socorro e explicação ao mesmo tempo. Jesus está dormindo. Dormindo no travesseiro, no fundo do barco, como se a tempestade não tivesse permissão de entrar onde ele repousa. A água molha o chão perto dele. O vento estala no ouvido. E ele descansa. Isso irrita. Isso confunde. Isso provoca uma fúria desesperada. Porque quando você está afundando, o descanso de alguém parece indiferença. E você sente esse sentimento feio subindo. Ele não está vendo? Ele não está ligando? Os discípulos se movem como homens encurralados. Alguém escorrega até Jesus, se agarra na madeira, e sacode o corpo dele com as duas mãos, como quem sacode a última esperança. A voz sai alta, ferida: Mestre, não te importas que pereçamos? A pergunta corta o ar. Não é só sobre água. É sobre abandono. É sobre o silêncio de Deus quando o vento grita. Jesus abre os olhos. Não há pressa. Não há susto. É como se ele abrisse os olhos para algo que já está sob controle, não porque a tempestade é pequena, mas porque ele é maior. Ele se levanta. O manto pesado de água escorre. O barco balança e tenta derrubá-lo, mas ele fica de pé como quem finca os pés no invisível. Ele olha para o vento. Ele encara as ondas como quem encara um animal sem dono. O som do mar é um rugido, mas a voz de Jesus vem mais sólida, mais funda, como pedra falando com água. Acalma-te. Emudece. A palavra sai curta, pesada, autoridade pura. E você sente o ar mudar. O vento cessa como se alguém fechasse uma porta. A água que estava furiosa começa a se comportar, como cachorro que reconhece o dono. O barco para de tremer. A superfície do mar fica lisa demais, como se a tempestade nunca tivesse existido.
O silêncio chega de repente, e o silêncio é mais assustador do que o vento. Gotas pingam da borda do manto. Um discípulo engole seco. Outro passa a mão no rosto, como se tentasse acordar. Você ouve o próprio coração batendo dentro do peito, alto demais. Jesus olha para eles. Por que sois assim tímidos? Como não tendes fé? Não é bronca fria. É uma pergunta que expõe o nervo. Ele não humilha, ele revela. E então vem o medo mais estranho. Não é mais medo do mar. É medo dele. Os homens se olham com olhos arregalados, como se o mundo tivesse mudado de eixo. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O barco desliza agora em água mansa. Mas dentro de você, alguma coisa não está mansa. Porque se ele manda no vento, ele manda também no que você não controla. E isso é consolo e ameaça ao mesmo tempo. A linha escura da outra margem aparece. Terra. O cheiro muda. Você sente no ar um calor diferente, uma mistura de pedra e terra úmida. A lua corta as nuvens e derrama uma luz pálida sobre um lugar que não parece acolhedor. Jesus pisa em terra firme. O pé dele afunda um pouco na areia e nas pedrinhas. Você segue atrás, com as roupas coladas no corpo, a pele arrepiada, ainda ouvindo dentro do ouvido o eco da tempestade que acabou de morrer. E então... um cheiro. Um cheiro que não é do mar. Não é de peixe. Não é de madeira molhada. É cheiro de morte. Vem das tumbas. Vem da pedra fria onde gente é colocada e esquecida. Vem de um lugar onde o vento não traz sal, traz lamento. Você não vê primeiro. Você ouve. Um som de correntes arrastando no chão. Um som metálico, irregular, como dentes batendo de frio. E depois um grito, não o grito de quem pede ajuda, mas o grito de quem não sabe mais falar como humano. Os discípulos travam. O corpo inteiro deles endurece. Um dá um passo para trás sem perceber. Outro leva a mão para o peito, como se procurasse uma faca que não existe. E do meio das sombras surge um homem. Ele vem correndo. Os pés batem em pedra e terra. A pele dele está ferida. Há cortes antigos e cortes novos. Cicatrizes cruzam o corpo como mapas de guerra. Os olhos estão febris, arregalados, brilhando numa luz que não é vida, é tormento. O cabelo é um emaranhado sujo. O corpo é magro, mas a força nele, uma força que não é dele. Correntes pendem dos punhos, quebradas. Pedaços de ferro batem um no outro. As mãos estão marcadas, inchadas. Dá para sentir a dor só de olhar. Ele não mora em casa. Ele mora no cemitério. Ele não dorme em cama. Ele se deita onde os mortos se deitam. O peito dele sobe e desce rápido, como animal acuado. A boca se abre e fecha como se discutisse com vozes por dentro. E você sente a solidão dele gritar mais alto que a tempestade. Porque o mar ameaça o corpo, mas o que mora nesse homem ameaça a alma. Ele chega perto, perto demais. O cheiro dele é mistura de sangue seco, suor velho, pedra úmida, abandono. É o cheiro de alguém que não é tocado há anos. Os discípulos recuam mais um passo. Um deles sussurra o nome de Deus como quem segura a última tábua numa enchente. Mas Jesus não recua. Jesus fica. Ele olha para o homem como quem enxerga alguém por trás da ruína. O homem vem com fúria, mas, de repente, algo nele quebra. Ele para. O corpo treme. E ele cai. Os joelhos batem no chão com força. A poeira sobe. As correntes fazem barulho. Ele se prostra diante de Jesus, e você não sabe se isso é adoração ou desespero, mas é inevitável. E a voz que sai da boca dele, não parece caber num peito só. É um coro rachado. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O nome de Jesus é dito de um jeito que dá arrepio. Porque não é o homem que reconhece. É o que está dentro dele que reconhece. Você percebe que não é uma conversa comum. É confronto. É luz entrando num porão cheio de coisa que não quer ser vista. Jesus não grita. Jesus não faz teatro.
Ele não negocia com o caos como quem tem medo. A voz dele vem firme, direta, como alguém que tem direito sobre a casa. Espírito imundo, sai desse homem. O homem estremece. O rosto se contorce. As mãos apertam a terra. As unhas sujas raspam no chão. E então Jesus pergunta, e a pergunta é uma faca que corta a escuridão. Qual é o teu nome? Você sente o peso disso. Porque nome é identidade. Nome é quem manda. Nome é quem responde. E Jesus puxa o homem de volta para dentro do próprio corpo, como quem chama alguém que está se afogando. A resposta vem com ódio e medo. Legião é o meu nome, porque somos muitos. A palavra muitos ecoa na sua cabeça. Não é só quantidade. É ocupação. É invasão. É uma vida loteada por trevas, como uma casa com 1000 ladrões dentro. Os espíritos suplicam. Sim, suplicam. Porque até o inferno sabe quando está diante do rei. Eles pedem para não serem mandados para fora daquela região. A voz do homem vira um pedido apressado, desesperado, como se implorasse por um pedaço de chão para continuar estragando. Ali perto, no declive, você ouve grunhidos. Uma manada de porcos. Muitos. O cheiro deles é forte, gordura e sujeira, um cheiro que se mistura ao cheiro das tumbas e faz o estômago embrulhar. Eles se movem em massa, como uma nuvem viva, cutucando o chão com o focinho. Aqueles espíritos apontam para os porcos como quem aponta para uma saída. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permite. Não porque ele perde o controle, mas porque ele revela o que essas trevas fazem quando tem um corpo para usar. Elas destroem. No instante em que a permissão se dá, o ar pesa e depois rasga. É como se algo invisível atravessasse o espaço com violência. A manada se agita. O barulho aumenta. Os porcos começam a correr de um jeito que não faz sentido. Eles disparam juntos, descendo o declive como se fugissem de uma chama que ninguém vê. Você ouve cascos batendo, pedra rolando, poeira subindo. Os gritos dos animais misturam pavor e confusão. A terra treme um pouco sob os pés. E então, o precipício. Eles despencam, um após o outro, corpos pesados caindo, um som surdo, um respingo enorme, água engolindo carne. O lago recebe a manada e fecha a boca por cima dela. O barulho vai morrendo, morrendo, até virar silêncio. Um silêncio que parece limpo demais. E quando esse silêncio chega, ele chega de verdade. Você olha para o homem. Ele não está se debatendo. Ele não está gritando. Ele está sentado. A respiração dele desacelera. O olhar dele para de correr de um lado para o outro como bicho preso. Alguém, não se sabe quem, coloca um pano, uma roupa, sobre ele. Ele está vestido. Ele está lúcido. É como se o ano virasse dentro dele. Como se um recomeço que ninguém conseguiu dar, Jesus desse com uma palavra. Os que cuidam dos porcos saem correndo. Você vê a poeira levantando atrás deles enquanto eles disparam para a cidade. A notícia corre mais rápido que as pernas. Aconteceu alguma coisa nas tumbas. O homem está diferente. E os porcos se foram. E logo você ouve passos. Muitos passos. Um grupo se aproxima, desconfiado. Vozes baixas. Alguns homens seguram um manto junto ao corpo, como se quisessem se proteger do vento e de qualquer coisa espiritual que possa atravessar pele. Eles chegam. Eles veem. O homem que vivia no cemitério está sentado, em juízo, aos pés de Jesus. O rosto dele, ainda marcado, agora parece humano. Os olhos, antes febris, agora têm lágrima contida, como quem reaprende a sentir. E a cidade não celebra. A cidade recua. Um homem leva a mão ao nariz, não pelo cheiro, mas por nervosismo. Outro dá um passo para trás, porque é mais fácil lidar com um endemoniado previsível do que com um milagre que muda as regras. Alguém começa a fazer contas sem dizer em voz alta: 2000 porcos sumiram. O medo deles não é mais do endemoniado. É da liberdade. Liberdade custa caro.
Liberdade mexe na economia. Liberdade desarruma a rotina. Então eles fazem uma coisa que dói ver. Eles olham para Jesus e pedem para ele ir embora. Não é um pedido educado. É um afastamento. É como se dissessem: fica longe do que a gente controla. Fica longe do que a gente entende. Não mexe com a nossa região. Jesus não discute. Ele não implora aceitação. Ele se volta para o barco. O grupo abre caminho com alívio disfarçado. Você vê Jesus caminhar na direção da água, e a cena tem um peso. Ele atravessa uma tempestade por causa de um homem, e agora é convidado a sair como se fosse inconveniente. E então o homem liberto corre atrás. Ele não corre como antes. Agora a propósito. Ele chega perto de Jesus e se agarra, como quem se agarra à própria vida. Os dedos dele tremem. Ele quer subir no barco. Ele quer seguir Jesus. Ele quer ficar perto de quem calou o inferno dentro dele. Você espera que Jesus diga sim. Você espera que Jesus leve o homem embora daquele lugar que só conhece morte. Mas Jesus não permite. Jesus olha para ele com ternura firme. A voz vem como ordem e como presente. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Casa. Para os teus. Anuncia. Misericórdia. É como se Jesus devolvesse o homem ao nome, ao endereço, à mesa, ao abraço que ele não recebe há anos. Como se dissesse: seu lugar não é mais o cemitério. Seu lugar é entre vivos. Seu testemunho é sua nova respiração. O homem fica parado um instante. Você vê no rosto dele a luta, o desejo de ficar com Jesus, e o chamado de voltar para onde a vergonha mora. Porque voltar para casa é enfrentar olhares. É ouvir cochichos. É ver portas fechando. É lembrar do que aconteceu nos dias em que ele não era ele. Mas ele obedece. Ele começa a andar, passo por passo. E a cada passo, você sente que o chão muda. Não é só um homem caminhando. É um milagre com pernas. Ele entra na região e começa a anunciar, não num canto escondido, mas nas cidades, na Decápolis, entre gente que não espera ouvir coisa santa. Ele fala de Jesus como quem fala de ar depois de quase morrer afogado. E todos se maravilham. Agora, segura essa imagem no peito. Um barco no meio da noite. Um Cristo dormindo. Um mar ameaçando engolir tudo. Uma ordem: passe para o outro lado. E do outro lado, um homem que ninguém visita. Um homem que todos evitam. Um homem que vive entre pedras frias e nomes esquecidos. Por que Jesus atravessa a tempestade? Porque para ele, uma vida vale a travessia. Uma vida vale o vento no rosto. Uma vida vale a água invadindo o barco. Uma vida vale o medo dos discípulos. Uma vida vale o confronto com uma legião. Você percebe? A tempestade não é um desvio. A tempestade é estrada. O caos do mar é o corredor por onde Jesus passa para alcançar alguém que o mundo chama de irrecuperável. E aqui a poeira baixa no seu chão hoje. Talvez você esteja no barco. Você sente a madeira gemendo, contas, saúde, ansiedade, uma notícia que chega de madrugada, uma mensagem que muda o rumo do mês. Você olha para o lado e, na sua sensação, Jesus parece quieto demais. Você pensa: ele está dormindo? Ele está vendo? Ou talvez você esteja do outro lado. Talvez sua vida pareça um cemitério por dentro. Talvez você more em lembranças frias, em culpas antigas, em vícios que quebram correntes e ainda assim prendem. Talvez você esteja rodeado de gente e se sinta sozinho como aquele homem entre tumbas. E talvez, como aquela cidade, você tenha medo de um Cristo que muda tudo. Você até gosta da ideia de Jesus, desde que ele não mexa nos seus porcos. Desde que ele não toque no seu controle. Desde que ele não altere o que você chama de normal. Mas o veredito espiritual desta noite é simples e pesado como pedra. Jesus atravessa a tempestade para alcançar quem ninguém quer alcançar.
Ele não negocia com a escuridão dentro de você, ele ordena que ela saia. Ele não te define pela corrente quebrada no seu pulso, ele te veste de novo. Ele não te deixa sentado no cemitério, ele te devolve para casa. E agora olha no espelho. Porque essa história não está presa em Gadara. Ela respira na sua sala, no seu quarto, no seu carro parado antes de você entrar em casa. Quando a sua mente vira mar revolto, quando a noite fica barulhenta demais, quando a vergonha tenta te convencer de que você nasceu para as tumbas, Jesus ainda pisa em terra firme. Ele ainda pergunta por nome. Ele ainda chama você de volta para você mesmo. Ele ainda diz acalma-te para o vento e sai para o que te oprime. E às vezes, quando você pensa que o final seria seguir no barco, ele te dá uma missão mais difícil e mais bonita. Volta para casa. Conta. Voltar para casa hoje pode ser voltar para a fé simples. Pode ser voltar para a Bíblia aberta na mesa, mesmo com a mão tremendo. Pode ser voltar para pedir perdão. Pode ser voltar para procurar ajuda. Pode ser voltar para a igreja com o coração ainda com cicatrizes. Pode ser voltar para Deus quando você jurou que não voltaria. Porque a identidade em Cristo não é só ser salvo do abismo. É ser devolvido à mesa, ao nome, à história. Você não precisa se definir pelo que te quebrou. Se ele atravessa a tempestade por um homem, ele não desiste de atravessar o seu caos também. Agora, onde você está? No barco, com água entrando? Na margem, com cheiro de morte? Ou na cidade, pedindo para Jesus se afastar porque custa caro demais deixar ele mandar? Faz essa oração comigo, do jeito que você está, sem máscara. Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu não escondo meu vento. Eu não maquio as minhas ondas. Eu não finjo que meu coração está em paz quando não está. Eu preciso que o Senhor fale. Eu preciso que o Senhor mande o caos se calar. Eu preciso que o Senhor chame meu nome de volta. Se existe escuridão me ocupando, eu não negocio com ela, eu me rendo ao Rei. Vem, Jesus. Pisa na minha margem. Entra no meu lado gentil. Entra no meu lugar que eu não deixo ninguém ver. E me devolve para casa. Me devolve para os meus. Me devolve para a mesa. Me devolve para a tua paz. E me dá coragem para contar o que o Senhor faz em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te alcança, escreve aqui nos comentários. Ele atravessa por mim. E se você quer mais mensagens assim, se inscreve no Palavra Pura e compartilha com alguém que está no meio da tempestade ou preso do outro lado. Porque, hoje, Jesus ainda atravessa.